Muito significativo é recordar que um beato tão jovem visitou este lugar. Nesta segunda parte do programa, acompanharemos uma entrevista com a mãe de Carlo Acutis e veremos mais como a vida deste jovem foi marcada pelo desejo profundo de santidade e de que as pessoas adorassem o Santíssimo Sacramento. Visitar o túmulo de Carlo Acutis é deparar-se com a forma de busca de santidade do século XXI, a geração dos santos de calça jeans. O visual esportivo demonstra o dinamismo de um jovem que morreu com apenas 15 anos. Seu dia a dia era como de qualquer rapaz de sua idade, atividades na igreja e assistência aos pobres. Tocava saxofone, jogava bola, se divertia com videogames, gostava de gravar vídeos e muito envolvido com as novas tecnologias. Fazia programas de computador e realizava trabalhos de apostolado com a internet. Foi ele a dar os primeiros passos na construção de um mapa dos milagres eucarísticos do mundo. Além disso, idealizou uma exposição internacional, com uma extensa seleção de fotografias e descrições históricas de aproximadamente 136 milagres. A mostra conta com 166 painéis e já foi recebida nos 5 continentes. A Eucaristia também nos envia em missão. Então, uma vida eucarística também passa por isso, de estarmos imersos no milagre da Eucaristia todos os dias, mas também nos faz ir em missão. Sem dúvida que o milagre, o grande milagre da Eucaristia é o milagre, de facto, também do envio. A Eucaristia, o ide em paz, o Senhor vos acompanhe, não é para mandar as pessoas embora, mas que partam com consciência que irão viver e testemunhar toda aquela realidade íntima e profunda que celebraram no sinal da Eucaristia. E, portanto, todos nós devemos ser sinais eucarísticos no mundo e no nosso dia-a-dia, no nosso agir cristão. Isso não tínhamos a menor dúvida. A Eucaristia não é para ficar encerrado, mas ide e anunciai. E tenho certeza que esse santuário agora será marcado por uma pessoa, um jovem, que foi esse sinal eucarístico que realmente levou a missão adiante, levou assim a propagação da Eucaristia. Então, que se trata do beato Carlo Acutis. Aqui tem esse banner, essa fotografia dele, essa frase bem conhecida: a Eucaristia, minha autoestrada para o céu. Então, o que o senhor poderia falar de tão significativo, assim, esse beato ter vindo aqui, ter visitado? Ele também, naquela época, fez um site daquela época marcando os lugares onde aconteceram milagres no mundo, e também consta lá um milagre aqui em Santarém. Então, como é assim, a relevância? Agora a gente vê um jovem que veio aqui, que é agora patrono também da Jornada Mundial da Juventude. Eu diria que é uma graça, e é uma graça grande que é concedida a este santuário, mas mais do que a este espaço físico, é concedida a todo o peregrino que aqui se dirige. E se dirige precisamente para nos manifestar que a Eucaristia continua a ser esta grande força da presença de Deus, esta presença real de Deus na vida de cada um de nós. E partindo do exemplo deste jovem, do Carlo Acutis, é sem dúvida alguém que nos desafia permanentemente a vivermos a Eucaristia como este grande encontro de intimidade com o Senhor. E, portanto, todo o trabalho que ele faz, como há pouco a Graziela salientava, do site com o santuário, com os milagres eucarísticos do mundo, eu tenho a certeza, uma das formas como ele viveu e como prestou serviço à Igreja foi a construção desse site, porque nos ajuda, nos alerta para a importância que a Eucaristia foi tendo ao longo dos séculos na vida da Igreja e na vida dos cristãos. E, portanto, porque nós encontramos ali os milagres provenientes ao longo da história, não só de hoje, mas do ontem e do anteontem e dos tempos para trás. E, portanto, o Senhor vai nos agraciando, Deus vai nos agraciando em determinados momentos com estes sinais, com estas manifestações do divino sobre o humano, precisamente para sinal de que Deus continua hoje no meio do seu povo. E a partir de quê? A partir, de facto, dos sinais eucarísticos.
Por outro lado, ele mostra-nos também como a Eucaristia nos dá um sentido da vida completamente novo. A vida como uma verdadeira e pura missão, sem ter que fazer obras megalómanas, obras gigantes, mas a fidelidade do dia-a-dia, que é, no fundo, a vivência da Eucaristia no seu cotidiano, a forma como ele ensinava, dava catequese, a forma como se relacionava na escola, a forma como ele viveu o desporto, a forma como ele de facto viveu também na ligação com a internet, que hoje uma questão tão atual, tão pertinente e tão desafiante. Ele mostra-nos, sem dúvida, o que é viver o sentido da Eucaristia na própria vida concreta, nas coisas concretas da vida. E uma última reflexão que eu faço, ele viveu esse essencial da vida em Deus e que a essência não passa, mas que com uma nova linguagem, não é mesmo? Através da internet, através também tudo que ele vivia como jovem, então a gente pode ver que a essência da nossa fé continua a mesma, mas que vai se atualizando. A comunicação sobre isso, as novas linguagens que o Senhor permite, para que possamos renovar a nossa fé adaptada a cada época. Exatamente, por isso mesmo a Eucaristia é sempre uma resposta atual à circunstância concreta em que nós vivemos. A linguagem eucarística, a forma de vivermos a nossa fé, sem perder aquilo que é a essência, que é este acreditar em Jesus morto e ressuscitado e presente na Eucaristia, é vivido hoje como outra linguagem, como outra, no fundo, como desafio ao nosso cotidiano. Portanto, o que alteramos as linguagens, diremos as roupagens, mas a essência é a mesma, a natureza é a mesma. Isso é, e tem que ser assim, tal como eu sou fazer, como todos os santos usavam fazer, e tantos homens e mulheres que nós conhecemos, que não tendem ainda a não ser reconhecidos nos altares como santos, mas que o vivem no seu cotidiano, da forma mais discreta da sua vida. Estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. Escreveu ele quando tinha apenas 7 anos, idade em que lhe foi permitido fazer a primeira comunhão. Desde então, nunca mais faltou seu compromisso diário com a Santa Missa. Como relata sua mãe, Antônia Salzano, Carlo possuía um segredo, porém nada escondido. Carlo sicuramente ha capito. Carlo com certeza compreendeu que o segredo para uma vida santa é ter Cristo no centro. Como diz a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse segredo maravilhoso com Jesus a viver conosco todos os dias. Como ele disse no Evangelho, que estaria conosco até o fim do mundo. Além da fé, de sua presença espiritual, naquele que prega ou no enfermo ou num pobre. Já sua presença física é uma realidade no Santíssimo Sacramento, presente de fato em seu corpo, sangue, alma e divindade. Carlo ensina que hoje é possível, como há 2000 anos, ter uma relação pessoal com Deus. E Carlo viveu como um apóstolo da presença real de Cristo e, assim, foi transfigurando a sua vida, tendo um testemunho autêntico. Eu creio que Carlo ensina como a viver os sacramentos, que são sinais da presença de Deus. Através dos sacramentos, miramos a nossa meta, ou seja, a eternidade. E vendo o Senhor, a nossa humanidade, feita de carne e espírito, se deu em alimento para ajudar o nosso corpo. Este, sendo mortal, ferido pelo pecado original, pode ser também transfigurado nesta terra. E Jesus nos ajuda, nos faz crescer nas virtudes. Certamente, Carlo confiava nesse alimento, a ponto de afirmar: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. E Carlo non per niente la chiamava l'Eucaristia la mia autostrada per il cielo. A mãe reconhece o desejo do filho de manter a sua essência. Como ele disse, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Ela enfatiza também qual o sentido de dar um filho beato à igreja. Per noi è motivo di gioia. Para nós é motivo de alegria no momento em que outros jovens seguem o exemplo de Carlo e vivem a felicidade que há nisso. Isto é o que significa verdadeiramente para nós ver Carlo santo. Não é que tenhamos algo especial ou um privilégio, mas o Senhor quis servir-se de Carlo,
como um espelho para outros jovens, a fim de reconhecerem a santidade em potencial que possuem, a ser alcançada através de uma vida de oração, dos sacramentos e da união pessoal que Jesus concede a todos. Dio dà a tutti la possibilità di avere con Lui attraverso i sacramenti. Em 2006, no dia 2 de outubro, Carla adoeceu e pensou-se inicialmente que seria uma simples gripe. O estado foi se agravando, até ser diagnosticado com uma leucemia fulminante. No hospital, pede para receber a unção dos enfermos e a comunhão. Teve uma hemorragia cerebral e no dia 12 de outubro, o coração de Carlo deixou de bater. Um jovem que não desperdiçou tempo e descobriu o que fazia o seu coração pulsar. Estou feliz por morrer, porque vivi minha vida sem perder nem mesmo um minuto dela com coisas de que Deus não gosta.